Agora sim. Agora sim. O lançamento está no ar já. Já está. Seja então bem-vindo à edição desta semana do Think Tank. Tínhamos prometido que a emissão de hoje seria feita à quinta-feira, por volta das 19 horas. O ligeiro atraso de 15 minutos é inteiramente atribuível a Mohamed. Eu peço desculpa. Antes de continuarmos, gostava de perguntar a quem está a ver se o som, a imagem já percebi que sim, o som está a chegar bem, que é para eu dar a palavra aqui a estes senhores. Também já sabe qual é o tema, tem a ver com a campanha eleitoral. Boa tarde. Armando Jorge Chibante. Armando, ponha-me um polegar para cima ou para baixo, se faz favor. Ou então a Susana Cardoso, também já está em direto. Temos neste momento 143 pessoas. Bom, deixe-me só começar por agradecer o seu apoio e a sua paciência, porque nós tivemos na semana passada o Think Tank mais visto e com mais popularidade de sempre. Em termos semanais foram 26 mil views, com mais de 400 partilhas, e eu tenho o prazer de lhe dizer que há um ano era este o score razoável para o programa matinal. Portanto, vamos ver se esta semana se mantém esta tendência de crescimento. Aliás, tendência de crescimento que é extensiva a todo o canal, sobretudo as pessoas que já veem isto em direto. Bom, como lhe disse há bocadinho, esta semana temos dois temas essenciais para discutir. O primeiro é o início da campanha eleitoral, com debates frente a frente, como foi o caso de António Costa, Jerónimo de Sousa, como foi o caso de Catarina Martins e a especialista em barragens, como sabe, e a doutora Assunção Cristas. E depois tivemos entrevistas individuais com André Silva, com Rui Rio e, salvo erro, com, embora diferente, com o Dr. Mário Centeno, mas essa já foi ao meu jornal. Joaquim Aguiar, o que é que tem achado dos primeiros dias de campanha, nomeadamente os debates e as entrevistas? Não, em primeiro lugar, vamos tentar ver se eu consigo provar esta relação, mas acho que só conseguimos perceber a campanha eleitoral portuguesa se também percebermos o Brexit. As duas coisas são... Eu tinha o Brexit para o final. As duas coisas são convergentes. Só uma pergunta, quem é o loiro não, da campanha o portuguesa? loiro maluco. Não. Gostava de saber. E porquê é que são convergentes? Porque os problemas de fundo são do mesmo tipo. E as respostas para esses problemas de fundo também estão a ser do mesmo tipo. Vamos ver no caso português. As campanhas têm dois únicos objetivos. Primeiro, evitar que o PS tenha uma maioria absoluta. Segundo, fazer propostas programáticas de mera distribuição interna. Como se o país estivesse numa jaula de onde ninguém pudesse sair e, portanto, a política limita-se a ser distribuir de uns para outros. Ora, estas duas... Joaquim, podemos pôr nomes ao que está a dizer? Podemos. Quais são os programas onde se faz essa distribuição e de quem é que está a tentar bloquear a maioria absoluta de António Costa? Bom, quem está a tentar bloquear a maioria absoluta são os partidos de esquerda, porque se o PS tiver maioria absoluta, ele... Já deve estar. 450 pessoas em direto. Mas aqui aparece-me interrupted. Não, mas já... Ok. Já está. Bem, eu tenho que pedir desculpa, mas nós tivemos aqui uma interrupção súbita e momentânea da emissão, que não é atribuível nem à rede, que tem mais de 20 megabits por segundo, não é atribuível ao equipamento, só posso tirar uma conclusão, que foi uma falha na aplicação do Facebook que originou essa quebra. Tenho muita pena que nós estávamos com cerca de 450 pessoas, que era o recorde também da semana passada, em direto, e tínhamos nessa altura o Jorge Marrão a explicar que a teoria de Joaquim estava certa. Jorge, importa explicar essa parte? Não, mas estava a referir foi o seguinte, numa jornadas parlamentares do Partido Social Democrático, que é que fui, um professor de Economia, que
julgo que não é militante do partido, nem sei se será simpatizante, faz uma pergunta direta aos deputados do Partido Social Democrata, se não era a altura deles mudarem o nome do partido. Porquê? Porque a social-democracia num país endividado como Portugal tem muito pouco margem de manobra. Porque na prática o que é... Não pode haver social-democracia com dívida. Não, é porque o que eu tenho de distribuir é para pagar aos credores. Claro. E, portanto, a única distribuição que eu faço é tirar ao Camilo para dar ao Joaquim e o Joaquim dar-me a mim. Portanto, andamos aqui os três com o mesmo dinheiro, só que todos os anos discutimos como é que distribuímos, mas temos sempre, diria para ser mais fácil, 999 euros para cada um. Na prática, 333 para o Joaquim, 333 para mim, 333 para o Camilo. Uns anos eu ganho a luta e digo, não, pronto, está bem, este ano o Camilo recebe 500 euros e, portanto, tem que tirar ao Joaquim a mim. Portanto, andamos aqui nesta... Mas não o surpreende que o eleitorado esteja anestesiado com esta história toda. É que repare uma coisa, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, de cada vez que sai um número do crescimento económico, dizem assim, nós estamos a crescer acima da média europeia. E vão entretendo as pessoas com isto. Mas nós sabemos que aqueles que estavam no nosso grupo, que era a segunda divisão, já estão até à nossa frente e vão subir de divisão. Já estão até mais ricos do que nós. Pior do que isso. O eleitorado não percebe isto. Não. Pior do que isso, o eleitorado não percebe que esse Ministro das Finanças que diz isso sabe exatamente que o que está a dizer é mentira. Ora, o que é grave é quando um responsável pela política deliberadamente vicia a informação que transmite. Porque isto mostra que ele não tem verdadeira resposta para o problema. Mas, ó Joaquim, aí nesse aspecto fazem todos isso. Agora, não é o que fazem veja a todos. Inglaterra. Mas espere uma coisa, não é o eleitorado que devia estar suficientemente informado para perceber o embuste? Não, o eleitorado nunca pode estar informado daquilo que nunca lhe mostraram. O eleitorado não sabe porque é que Portugal tinha de entrar na Comunidade Europeia, hoje União Europeia. Mas tinha de entrar para evitar cair outra vez no salazarismo-gonçalvismo. O salazarismo-gonçalvismo fecha-se a sociedade. Está o Camilo, está o Jorge, estou eu, e o Camilo acredita que pode ir buscar ao do Jorge e ir buscar ao do Joaquim. Porquê? Porque eles não podem sair. Ora, a abertura da sociedade, que no nosso caso foi a integração, que já antes tinha sido a integração na EFTA, que ajudou ao desenvolvimento, mas não impediu o salazarismo. O que impede o salazarismo e o gonçalvismo é a abertura a mercados competitivos. Porque aí qualquer um de nós, se está a sentir que está a ser oprimido no país onde está, pode ir para outro. Sim. E por isso é que o que se discute hoje na Europa a propósito do Brexit também se pode discutir em Portugal a propósito do programa de maioria absoluta do PS, cujo único objetivo é fechar a sociedade no modelo distributivo. O problema de fechar a sociedade no modelo distributivo, como eu dizia há pouco, é que o modelo distributivo é de rendimentos decrescentes. Sim. Cada vez há menos. Para distribuir. Se a isto juntarmos o efeito demográfico, cada vez há mais idosos e cada vez há mais doentes, isto significa que o empobrecimento é inevitável. E há aqui eu gostava também de voltar um bocadinho atrás para nós fazermos aqui uma linha cronológica que pode ajudar. Nós estamos nesta situação da geringonça porque o Partido Socialista que subscreveu, não foi o que subscreveu, que aceitou o acordo com a Troika, quando foi à altura do exercício do memorando, que foi executado pelo governo de Passos Coelho e de Paulo Portas, saltou da carruagem que estava em andamento. Disse, isto não é um assunto nosso, isto passou a ser um assunto vosso. Quando agora aparece, tem um problema, porque na prática seguiu, de alguma forma, algumas das regras que os credores nos impuseram. Aliás, António Costa reconheceu isso em entrevista a si. Exatamente. Portanto, seguiu de alguma forma as regras. Então a pergunta é, mas se eu estou a fazer o que o outro fez, é com o outro que eu devia ter feito. Mas a questão central é, mas ele hoje está no poder
porque conseguiu convencer o Partido Socialista que não devia chegar a acordo com o PSD e com o CDS. Ora, isto é que torna a impossibilidade dentro da política portuguesa, que é que o próprio Partido Socialista entrou numa conflitualidade interna, ideológica, em que só está unido porque é poder. Porque, de um lado, já sabe que não vai ter apoio para reformas. E, do outro lado, esta direção foi a direção que disse que aquele lado não serve ao país. E, portanto, daí este impasse com que nós estamos. E, portanto, vai ser difícil nós termos uma campanha em que os portugueses sintam que o país pode vir a mudar significativamente. Porquê? Porque, à partida, qualquer dos partidos está ele próprio atado, porque realmente não tem uma ideia muito clara para Portugal. Bom, então agora expliquem-me uma coisa. E por isso é que é importante que o Partido Socialista tenha maioria absoluta o mais depressa possível. Era isso que eu lhe ia perguntar. Se não Porque era quanto melhor... mais depressa tiver, mais depressa se resolve o problema. Ou seja, vai ter Agora- uma derrota logo a seguir. Agora vamos lá ver o que é resolver o problema. Sim. Porque é que o Partido Socialista tem de ganhar e perder a seguir. Porque o confronto que hoje se estabelece na Europa com o Brexit ou em Portugal com o fechar da sociedade Sim. é entre a nostalgia dos antigos impérios e por alguma razão a Inglaterra ou Portugal tiveram de ter impérios, mas perderam-nos. Pois. O que significa que hoje o único império a que têm acesso É a Europa. é a União Europeia. Pois. E isto é uma verdade objetiva que nenhum dos governantes candidatos atuais está disposto a aceitar ou sequer trabalhar em função disso. Portugal sempre se modernizou de fora para dentro. Era preciso o efeito externo para internamente as coisas avançarem. É verdade. E, de facto, teve um império que permitia resolver tensões internas, porque havia uma zona de expansão. Hoje não tem. As tensões internas que tiver têm que ser resolvidas cá dentro. Ou tem a escala europeia e daí os imigrantes, e a livre circulação na Europa, e então as tensões esbatem-se, ou é o envelhecimento da sociedade que impede a conflitualidade, porque, de facto, com cadeiras de rodas não é fácil fazer manifestações. Embora eu tenha visto uma do movimento dos deficientes das Forças Armadas, fizeram uma manifestação na Calçada da Estrela, em 75, e de repente deu-se um milagre porque desataram a correr pela Calçada da Estrela abaixo aqueles que antes estavam na cadeira de rodas. Eu acho que o Joaquim, eu aqui discordo do Joaquim no sentido de que era necessária maioria absoluta para rapidamente o Partido Socialista perceber que ela se torna inútil. Eu acho que pode haver uma coisa um bocadinho diferente, que era se a direita, como o Bloco, eu quando digo a direita, o centro-direita, a social-democracia... O CDS e o PSD. Não, digo a social-democracia do PSD, Sim. a democracia cristã e conservadorismo do CDS, os liberais e todos os partidos que olham para a Europa e para a liberdade como o caminho de Portugal. Sim. Se esse bloco crescesse relativamente às eleições anteriores, então ficaria claro que o país só é reformável se as ideias que este bloco está a propor ao país forem por diante. Isso significaria o quê? Que qual era o papel do Partido Socialista na mudança do país? Quando nós aqui uma vez dissemos que fizemos a pergunta qual é a utilidade do professor Marcelo Rebelo de Sousa para a mudança do regime e para a alteração do status quo, chegámos à conclusão que está a ser pouca. Porquê? Porque não está a empurrar o governo para as reformas que o país precisa. E quando nós dizemos as reformas, porque vamos lá ver, os partidos conseguiram traduzir a política em guerras entre o bem e o mal. Não são guerras entre o bem e o mal. São guerras entre concepções de sociedades. Sim. Para todos queremos chegar mais ou menos... Mas intencionalmente criam este manicaísmo que é eu estou certo, tu estás errado. Não, e o bem e o mal não é só isso. O que é preciso é ter uma ideia, querer levá-la por diante e isso ter consequência na vida das pessoas.
Ora, o que nós estamos a fazer é uma gestão completa do situacionismo. É um situacionismo de total ordem que quase que ninguém consegue... Chama-se isso evolução na continuidade, que era o desígnio do Marcelo Caetano. Sim. Bom, deixem-me perguntar-vos uma coisa, ainda em relação à questão da maioria absoluta. Sabendo nós que o discurso do PS e mesmo do Bloco de Esquerda é fazerem-se de mortos, quer dizer assim, pá, pronto, está tudo bem, deixa estar assim e tal, e no caso do Bloco de Esquerda é o PS que não tem a maioria absoluta, porquê é que a direita não se distingue disto tudo então? Porque a gente ouve o discurso da direita e há vezes que sem saber se aquilo não é mais uma versão moderada do socialismo. As classificações de direita e de esquerda não significam distinções drásticas dos comportamentos humanos. Temos o à minha direita. Significa objetivos diferentes. Mas as pessoas são do mesmo tipo. De facto, a sociedade portuguesa é uma sociedade patrimonialista. Isto é, dirige-se para onde há distribuição. Joaquim, se é verdade o que o Joaquim está a dizer, quer dizer que nós estamos condenados ao empobrecimento? Não, porque o patrimonialismo e a distribuição gera rendimentos decrescentes e é perante essa evidência que a sociedade muda. E então quanto tempo é que vamos precisar até isso acontecer? Não, se estivéssemos sozinhos precisávamos de muito tempo. Com o Salazar foram 48 anos. Sim. Não, mas nós estamos sozinhos, estamos numa região continental que tem uma dinâmica própria, que arrasta os mais temerosos e os mais preguiçosos. Os medicas. O único programa de desenvolvimento que nós tivemos em Portugal, desde a integração europeia, a própria integração foi o programa de desenvolvimento. Foi o programa da Troika. E o que é que foi o programa da Troika? Foram 3 entidades externas que, trabalhando com os representantes locais, procuraram resolver um problema que também os atingia a eles, que era créditos que não são pagos. É verdade. Bom, com isso, conseguiram um programa de modernização. Mas esse programa de modernização, por sua vez, foi o fator que criou uma situação nova na política portuguesa, que é o PS aliar-se com os partidos à sua esquerda. Mas aliou-se em coligação? Não. Aliou-se em acordo parlamentar. E quando chega ao fim desse período do acordo parlamentar, e quando se verifica que afinal o PS o que fez foi a continuação do programa da Troika, o que é que se verifica no PS? Não quer o acordo com os partidos de esquerda. Sim. Ora, afinal, nada de novo aconteceu na política portuguesa. São exatamente os mesmos conflitos desde 74. Exatamente. E esse é um dos temas essenciais, que é a política... Agora deixa-me só dizer às pessoas que estamos com um recorde de audiência novamente. É bom. O mais... Não diga isso que desaparecemos. Desaparecemos. Eu já vou falar sobre Portugal como sociedade, em que nós os três somos a sociedade, para percebermos o drama em que nós estamos mergulhados. O mais estranho na política portuguesa, e aí o Partido Socialista vai, como tudo na vida, todas as ações têm consequências. O que nós não conseguimos foi diminuir no espectro político português a parte não reformista dos partidos políticos. Mas porquê que achas que isso acontece, Jorge? Pronto, porque, e esse é o problema, e aí vemos a nossa sociedade. Nós os três montámos uma sociedade em que, por acaso, até estamos de acordo, cada um recebe 333 euros por mês, que é para não discutirmos se um recebe mais que o outro. Mas depois, um dia, sentámos os três e dissemos assim: olhem lá, e se nós todos nos aumentássemos 10%? O Joaquim, mais experiente, diz assim: olha, que isso não dá, porque isso nós vamos endividar, nós não produzimos para aumentar 10%. Mas nós os dois dissemos: é para o Joaquim, está aqui depois... Alguém resolve. Alguém resolve. E então endividámos, e o nosso ordenado, que era 999, passou a 1.200,
e já ganhamos os 3.200 com dívida. E, portanto, a sociedade portuguesa não teve interesse em fazer nenhumas reformas, porque as reformas, presumimos nós, são as que dão origem ao crescimento, e o que ela fez foi ir sempre e constantemente endividando-se com o exterior e, portanto, deu oportunidade a que nascessem as correntes políticas em que a verdade era esta: há vida para além do déficit. Pronto. E reparem, o dramático disto tudo é que é o mesmo partido, e por isso é que nós temos de estar atentos, porque eu acho que, contrariamente ao Joaquim, eu acho que a conflitualidade entre o Partido Socialista vai ter que nascer mais tarde ou mais cedo. Dentro do Partido Socialista. Dentro do Partido Socialista. Pois. É que temos uma ala em que há vida para além do déficit, temos uma ala em que cria a maior dívida para o país, e depois temos uma ala que diz que não se pode governar com os reformistas de direita e do centro-direita, mas é possível governar com a esquerda extremada, com uma carga fiscal exagerada. E isso vai ficar evidente, isso vai ficar evidente no momento em que houver uma maioria absoluta do partido. Ou seja, essas diferenças internas, em vez de ser o Bloco, passa a ser fações internas a mostrar... Ou que não haja possibilidade da tal nossa sociedade começar a ter aumento de rendimento. Joaquim, e é isso que eu levo a dizer que aquilo vai correr mal, se houver maioria absoluta. Não, eu não digo que vai correr mal, eu digo que tem de correr assim. Tem de correr. Mas ao correr assim, que não é nem mal nem bem, é inevitável, Sim. Vai acontecer uma alteração dentro do Partido Socialista, é que os conflitos vão ser de outro tipo. Ou seja, os conflitos no passado eram conflitos de tipo ideológico. Sim. Mais à esquerda, mais à direita. Verdade. O conflito agora vai ser um conflito estrutural no quais são os motores do crescimento em Portugal. Ora, numa sociedade patrimonialista, a gente sabe o que é o consumo da sociedade patrimonialista, é receber subsídios, receber apoios dados pelo Estado. Mas não se pergunta quem é que alimentou a fonte de onde saem essas coisas. Ora, a sociedade patrimonialista pressupõe uma outra coisa. Centros patrimoniais que sejam zonas de acumulação de capital. Ora, o Partido Socialista jamais terá uma estratégia de centros de acumulação de capital. Porque o que tem é acumulação de capital político para fazer distribuição económica. Eles querem o poder... Joaquim, mas não acha que há aqui uma evolução? Nós ouvimos ontem o Primeiro-Ministro dizer, perante uma Câmara de Comércio, que não está para nacionalizar a Galp e a EDP. Não há aqui uma evolução? O problema é que ele sabe que a esquerda tem uns parceiros de quem ele dependeu durante 4 anos e de quem se quer ver livre, sim, que querem fazer essas nacionalizações. É verdade. Mas ele fez a nacionalização do Serviço Nacional de Saúde, sim, deitando fora o que era bom para ficar com o que é mau. Ele próprio, em nome... Olha o que é preciso. Portanto, isso quer dizer que a tendência vai se manter. Mas Camilo, que o confronto se vai dar em relação a isso. E quando o PS... Há aqui um aspecto importante. A expressão de Catarina Martins acho que é a expressão mais emblemática do que está a passar na política portuguesa. No final, ela tem razão quando diz: eu até posso ser social-democrata. Porque se ela apoiou um governo que ele próprio diz: cuidado, porque nós podemos ser os últimos sociais-democratas do Partido Socialista, porque a ala mais jovem é mais extremada, então somos todos sociais-democratas. Então, afinal, qual é que é a diferença de uns para os outros? Vamos lá ver. Todos os países na Europa têm socialistas, sociais-democratas, liberais, conservadores, democratas cristãos, e evoluem. Mas não têm estes partidos com uma dimensão de tal ordem que impedem de fazer as reformas todas que nós precisamos. Sim. E por isso é que o sistema político foi, e a luta, o Joaquim tem toda a razão, a luta veio desde 74, ela mantém-se, é real, ou seja, vamos lá ver, a entrada de Portugal para a unidade, para a Comissão Europeia, para a CE, para a comunidade,
deu uma divisão, uma divergência na época, anteriormente, do Mário Soares. O Mário Soares teve que fazer várias rupturas dentro do Partido Socialista para voltar Portugal para a democracia. Portanto, nós temos que nos lembrar do que é que se passou naquela época. No fundo, mas depois esqueceu-se disso. Na altura das geringonças, está bem, mas isso com a idade, a gente, pronto, não interessa. Diria, partes menos... Ainda foi um confronto sobre ideias. Agora vai ser um confronto sobre entidades e instituições. Sim. Quais são as entidades e instituições que organizam a modernização do país? Ora, o Partido Socialista não tem capacidade para criar centros de acumulação de capital. E ou o capital vem de fora, e então o Partido Socialista é apenas o advogado serventuário desses investimentos externos, coisa que não me admiraria nada. Digamos, é um grande IPE, o Instituto das Participações do Estado, neste caso das participações dos estrangeiros. E, portanto, limita-se a ser uma agremiação de... É uma política de recepcionista, não é? Mas é outra coisa que já agora, para aproveitarmos, já que estamos na política, nas eleições... Temos que apressar isto, e mais 5 minutos podemos ir embora. Agora vamos. Que é, porque é que o Partido Socialista, ou pelo menos o Dr. António Costa o revelou, tem muito mais, se quisermos, candura e forma de tratamento mais cuidadoso que o Partido Comunista versus com o Bloco de Esquerda. Porque há uma razão muito, muito profunda. Enquanto o Partido Comunista não se importa que Portugal se torne numa nação fechada e em que possamos viver com o mercado interno que empobrecemos todos... Mas eles controlam melhor. E, portanto, não há problema nenhum com isso. Portanto, é os nossos 999, se não dá 999, passamos 88, mas estamos os três iguais. O Bloco já não é assim. O Bloco tem incorporado um conjunto de ideias e valores de modernidade. Eu diria, vê muita televisão, vê muitos filmes. É um partido de massa média. É um partido de massa média, vê muita coisa, vê muita coisa a florescer e vai transmitir um sonho à sociedade que isso é possível. Ora, o que foi provado foi que esse sonho de desenvolvimento social, sem suporte económico, sem um tecido empresarial a sério, só traz dívida. E isso já percebeu o Dr. António Costa, que com o Bloco não vai parar vamos lá ver, o crescimento, se quisermos, não é do desperdício público, nem do... Ou seja, é o desenvolvimento público pelo desenvolvimento público. Sim. A ideia é que se pode dar tudo a todos, enquanto o Partido Comunista já é diferente, porque é um partido que diria que consegue viver com... Eu tenho duas perguntas últimas para vocês. Estamos mesmo com os recursos do país. Muito rápido, uma resposta muito rápida. O que nós vimos em Inglaterra, nos últimos 2 dias, 2 derrotas de Boris Johnson, onde é que deixa o país? Nós vamos ter eleições ou não vamos ter? Eles vão sair, não vão sair? E vão sair à bruta ou não vão sair à bruta? Camilo, o problema é que, aconteça o que acontecer, não conseguem voltar a uma estrutura normal. Okay. Por exemplo, ontem, com as notícias das derrotas do Johnson, a Libra subiu. Sim. Isto é, os meios empresariais manifestam-se imediatamente, dizendo, bom, este ameaça sonho mau vai desaparecer e a seguir voltamos a fazer o quê? Ficamos todos disciplinados e a trabalhar no sentido da modernização europeia? Não. Fica metade da sociedade dividida. Não só dividida, como a atacar a outra metade. Pois. Portanto, a tragédia é a tragédia do nacionalismo sem império. Ora, como eles não podem voltar a ter império, têm que resolver primeiro esse problema. O caso português é diferente, porque embora as crises, em termos políticos, se manifestem de formas idênticas, Sim. As origens são diferentes. É verdade que nós perdemos império, mas também perdemos os centros de acumulação de capital. E eles não foram reconstituídos. Que é mais grave ainda do que... Porque o que se conseguiu reconstituir foram centros empresariais
mais competentes e mais competitivos do que os organismos públicos. Muito bem. Mas não são Temos de centros de acumulação de capital. Isto é, quando pensamos o que é que são os novos setores para o futuro, nós só temos possibilidade de os desenvolver com investidores externos. Sim, senhor. Bom, chegamos ao final do programa desta semana. Batemos o recorde da semana anterior. Eu peço desculpa pela interrupção no meio. Como dizia aqui o Ponces, que esteve a contar, houve uma altura em que tivemos 499 pessoas em direto. Portanto, batemos o recorde da semana passada por mais de 40 pessoas a ver isto em direto. Só confirma o crescimento da popularidade do programa, mas também do canal. E eu quero agradecer a essas 499 pessoas que estiveram aqui em direto, não só o estarem a ver, como o contributo que deram, porque a participação hoje também bateu recordes. Nós vamos voltar na próxima semana, com muita probabilidade na quinta-feira, mas eu terei a ocasião de os ir mantendo. Quarta ou quinta, Jorge? Tem que ser quarta. Tem que ser quarta. Portanto, na próxima semana vai ser quarta-feira, eu depois darei conta da hora a que iremos para o ar. Se durante a semana quiser vir aqui colocar comentários e sugestões de temas para a próxima semana, nós agradecemos. Quanto a nós, eu e você, já sabe que amanhã às 8 da manhã estaremos em direto com a versão diária e última desta semana de A Cor do Dinheiro. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8. Racionalizações sociais divergentes. Okay. São dispensáveis. E, portanto, têm a todo custo de evitar que o PS tenha maioria absoluta. E já agora, porquê que o Dr. António Costa quer tanto essa maioria absoluta, Joaquim? Espera, sendo certo que os dois partidos de esquerda foram os instrumentos essenciais para que o PS pudesse formar governo. É verdade. Bom, com o argumento de que era melhor António Costa do que o Passos Coelho. Ao fim de 4 anos, o que se verifica é que o António Costa não tem nenhuma proposta programática para o desenvolvimento e a modernização do país, limita-se a propor continuar a fazer o que fez, mas agora sem depender dos outros partidos de esquerda. Por isso é que precisa ter maioria absoluta. Ora, se olharmos para trás, as maiorias absolutas que houve na política portuguesa foram 3. Cavaco Silva 2, José Sócrates 1. Não, o Cavaco Silva 2 é a mesma, porque a Aliança Democrática também foram 2 e conta só verdade, uma. Houve a Aliança Democrática. Mas quer a maioria absoluta da Aliança Democrática, quer as maiorias absolutas de Cavaco Silva, tinham um programa de modernização e desenvolvimento. No caso da Aliança Democrática era terminar o período de transição, acabar com a intervenção Do MFA. dos militares na política, fazer a revisão constitucional correspondente ao fim da transição e começar as negociações para a integração europeia. Sim. Ora, Cavaco Silva foi a continuação disto. Aliás, Cavaco Silva era Ministro das Finanças dessa maioria da Aliança Democrática. E foi a continuação no sentido em que foi a instrumentalização da integração europeia. Com José Sócrates, não há nenhum programa para desenvolvimento e modernização. Houve o aproveitamento do colapso do PSD com Santana Lopes e a oportunidade que o Jorge Sampaio, presidente, aproveitou nessa altura para oferecer uma maioria absoluta ao Partido Socialista. Vê-se pelo modo como acabou essa maioria absoluta, nas eleições seguintes já não tem maioria absoluta, que o PS não soube o que fazer com a maioria absoluta. O que o Joaquim está a dizer é que nós, se António Costa tiver uma maioria absoluta, também não sabe o que vai Não fazer sabe com o ela. que fazer com a maioria Mas o que é que o absoluta. leva a dizer isso? Eu imagino que se ele estiver a ver, ou quem está a ver, que eu sei que está e depois vai dizer a ele, vai ficar chateadíssimo, porque nós dizemos isto. Mas eu posso explicar porque é que ele não sabe Então o que é que há vamos de lá. fazer com a maioria absoluta. Porque ele a única coisa que sabe é repetir o que já fez. Mas distribuir. agora, sem poder explicar que o que fez foi porque teve que negociar com
com os outros partidos que lhe davam a base parlamentar para ele poder ser governo. Mas, ó Joaquim, E quando tiver que dizer que o que faz é negociado com o seu próprio partido, vai-se revelar que ele não sabe o que é que há de fazer com a maioria absoluta. Então, Jorge, mas tens a mesma opinião que António Costa, se tiver a maioria absoluta, não sabe o que vai fazer com ela? Eu já te respondo à pergunta, mas vou seguir aqui o paralelismo do Joaquim. O que é que tem a ver o Brexit com Portugal? Um paralelismo que nós podemos fazer é que quer um, quer outro não tem uma ideia para os seus países. Ou seja, o Boris Johnson não apareceu com uma ideia para o Reino Unido e para a Inglaterra. Claro que não. Apareceu com uma ideia de resolver um problema, diria, constitucional, que foi ter havido um referendo e tentar que esse referendo fosse transformado, diria, numa maioria parlamentar. Sim. Portanto, no fundo, um debate entre a democracia parlamentar e a democracia, se quisermos, direta, democracia representativa. Mas no caso em que se perguntarmos qual é a ideia que muitas vezes fala, bom, a ideia de retomar o Império, do Reino Unido voltar às suas próprias fronteiras e estabelecer as suas alianças bilaterais como entender, portanto, tudo isso diria que é uma quimera. No caso do Partido Socialista e do que se está a passar em Portugal, a melhor estratégia eleitoral é realmente fazer-se de morto, que é, no fundo, nós vamos fazer aquilo que sempre fizemos e o que é que aconteceu ao país? O país continuou como estava. A pergunta é, isso significa o quê? Significa que o nosso nível de rendimento mantém-se, em média, abaixo, ou tem vindo a perder, diria, comparativamente aos outros países, temos vindo a perder. Particularmente os últimos países que estavam na nossa companhia. Claro, que estavam na nossa companhia, e, portanto, é uma política que faz sentido para um governo mas que faz parte de todos os governos, ou diria, governos que submetem a uma eleição, que é uma ideia de continuidade. Mas a ideia da continuidade vai ser posta em causa a partir do momento em que o resultado eleitoral aparecer. Porquê? Porque se o resultado eleitoral significar uma maioria absoluta, então não há nenhuma desculpa, rigorosamente nenhuma, para não se fazer aquilo que provavelmente todos já percebemos que tem que ser feito. E, portanto, afinal é um Partido Socialista que não vai assegurar essa continuidade. Mas o que me surpreende é o vosso ceticismo para com o facto de, com uma maioria absoluta, o PS deixa de ter o espartilho, que é o Bloco e o PCP, estarem a pôr política extrema. Mas nós temos que lembrar da maioria absoluta de José Sócrates, retirando a parte, diria, mais negra, se quisermos, dessa maioria, que foi o poder absoluto, a maneira como ele lidou quase com o poder em que se tornou absoluto, que as reformas que a esquerda mais radical, quer o Partido Comunista, quer o Bloco, criticavam ferozmente José Sócrates, no momento em que ele quis fazer um conjunto de reformas, e foi altamente criticado. Portanto, nunca foi, eu diria que essa esquerda mais extremista, mais radical, nunca esteve do lado do José Sócrates. Quem traz para a política, quem traz no fundo para o debate, se quisermos, do centro do país, a esquerda extremada, em termos práticos, é António Costa, é o professor Cavaco quando dá posse a este governo, e é o professor Marcelo quando, no primeiro ano, com receio de uma percepção errada do risco do país fora de Portugal, começa a trabalhar uma ideia de que é preciso estabilidade, é preciso, no fundo, que o país se reconcilie todo um com o outro. E, portanto, para completar o raciocínio, se ganhar, se tiver a maioria absoluta, António Costa tem esse problema. Se não tiver maioria absoluta, mas isso significar um crescimento da parte mais extremada da esquerda, então significa que o debate dentro do PS se vai ter que realizar, se quer ou não fazer concessões a essa, porque aí já não vai prevalecer a ideia da estabilidade, porque a ideia da estabilidade
era para explicar que o que o Passos Coelho tinha feito estava errado, mas que a esquerda ia fazer de forma estável e contínua e que ia, no fundo, cumprir com o programa. Ora, aí vai ser um pouco diferente, porque quando essa esquerda crescer, obviamente vai fazer exigências diferentes. Por outro lado, há aqui um aspecto que eu gostava também de pôr à consideração, para nós todos percebermos o que é que também se está a passar na política portuguesa. Quando nós temos a líder do Bloco de Esquerda a dar entrevistas a um jornal... A dizer que o programa do Bloco é social-democrata. Que o programa social-democrata, a pergunta que nós temos que fazer, então, mas afinal, o que é realmente a social-democracia? Porque se nós temos a social-democracia do Partido Socialista, se temos a social-democracia do Partido do PSD e temos a social-democracia do Bloco de Esquerda, então o que nós estamos a assistir é, no fundo, a um conceito amorfo da política, que é, eu ganho o país ao centro, mas ganhar o país ao centro significa não mudar o país. Porque o que o centro normalmente está a fazer está a manter o status quo. E, portanto, significa que esse centro é que precisa de ser agitado. Mas para isso, e como diz bem o Joaquim muitas vezes, é preciso ter uma ideia para Portugal. Sim. Bom, Joaquim, mas é aí que eu quero entrar. Espera aí. Deixa-me ir aqui à Catarina. Esta tentativa de ela suavizar o discurso, que eu costumo dizer que é um bocado a Lula da Silva Paz e Amor na quarta candidatura à presidência do Brasil, é um discurso que acha que vai cair bem no eleitorado moderado, ou as pessoas percebem que aquilo é tudo fingido? Não, aquilo é só para evitar a maioria absoluta do PS. Pois, mas ou Porque, seja, porque é que tem que votar no PS, podem votar em nós, somos todos iguais. Sim, está bem, mas a questão é, isso vai convencer as pessoas? Não, o problema é mais sério, é que de facto são todos iguais. Então, porque são todos iguais no mesmo vício, que não percebem, eu acredito que não percebem, que é o modelo distributivo é de rendimentos decrescentes. Porque quanto mais distribui, cada vez distribui menos. Sim. Porque não cresceu. Para que haja crescimento, para que se entre num regime de rendimentos crescentes, é preciso sair deste mercado interno fechado, sair desta distribuição entre funcionários públicos e funcionários privados, aumenta a taxa de inflação é 1%. É verdade. Não, é esse socialismo da miséria que todos estão a defender. Não, mas agora não. Já deve estar. 450 pessoas em direto. Mas aqui parece-me interrupted. Não, mas já... Ok. Já está. Bem, eu tenho que pedir desculpa, mas nós tivemos aqui uma interrupção súbita e momentânea da emissão, que não é atribuível nem à rede, que tem mais de 20 megabits por segundo, não é atribuível ao equipamento, só posso tirar uma conclusão, que foi uma falha na aplicação do Facebook que originou essa quebra. Tenho muita pena que nós estávamos com cerca de 450 pessoas, que era o recorde também da semana passada, em direto, e tínhamos nessa altura o Jorge Marrão a explicar que a teoria do Joaquim estava certa. Jorge, importa explicar essa parte? Não, o que eu estava a referir foi o seguinte, numa jornadas parlamentares do Partido Social Democrata, que é que fui, um professor de Economia, que julgo que não é militante do partido, nem sei se será simpatizante, faz uma pergunta direta aos deputados do Partido Social Democrata, se não era a altura deles mudarem o nome do partido. Porquê? Porque a social-democracia num país endividado como Portugal tem muito pouco margem de manobra. Porque na prática o que é... Não pode haver social-democracia com dívida. Não, é porque o que eu tenho de distribuir é para pagar aos credores. Claro. E portanto a única distribuição que eu faço é tirar ao Camilo para dar ao Joaquim e o Joaquim dar-me a mim. Portanto andamos aqui os três com o mesmo dinheiro, só que todos os anos discutimos como é que distribuímos, mas temos sempre
diria, para ser mais fácil, 999 euros para cada um. Na prática, 333 para o Kim, 333 para mim, 333 para o Camilo. Uns anos eu ganho a luta e diz, não, pronto, está bem, este ano o Camilo recebe 500 euros e, portanto, tem que tirar ao Joaquim a mim. Portanto, estamos aqui nesta... Não o surpreende que o eleitorado esteja anestesiado com esta história toda. É que repare uma coisa, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, de cada vez que sai um número do crescimento económico, dizem assim, nós estamos a crescer acima da média europeia. E vão entretendo as pessoas com isto. Mas nós sabemos que aqueles que estavam no nosso grupo, que era a segunda divisão, já estão até à nossa frente e vão subir de divisão. Já estão até mais ricos do que nós. Pior do que isso. O eleitorado não percebe isto. Não. Pior do que isso, o eleitorado não percebe que esse Ministro das Finanças que diz isso sabe exatamente que o que está a dizer é mentira. Ora, o que é grave é quando um responsável pela política deliberadamente vicia a informação que transmite. Porque isto mostra que ele não tem verdadeira resposta para o problema. Mas, ó Joaquim, aí nesse aspecto fazem todos isso. Agora, não é o que fazem veja a todos. Inglaterra. Mas espere uma coisa, não é o eleitorado que devia estar suficientemente informado para perceber o embuste? Não, o eleitorado nunca pode estar informado daquilo que nunca lhe mostraram. O eleitorado não sabe porque é que Portugal tinha de entrar na Comunidade Europeia, hoje União Europeia. Mas tinha de entrar para evitar cair outra vez no salazarismo-gonçalvismo. Sim. O salazarismo-gonçalvismo é fecha-se a sociedade. Está o Camilo, está o Jorge, estou eu, e o Camilo acredita que pode ir buscar ao do Jorge e ir buscar ao do Joaquim. Porquê? Porque eles não podem sair. Ora, a abertura da sociedade, que no nosso caso foi a integração, que já antes tinha sido a integração na EFTA, que ajudou ao desenvolvimento, mas não impediu o salazarismo. O que impede o salazarismo e o gonçalvismo é a abertura a mercados competitivos. Porque aí qualquer um de nós, se está a sentir que está a ser oprimido no país onde está, pode ir para outro. Sim. E por isso é que o que se discute hoje na Europa a propósito do Brexit também se pode discutir em Portugal a propósito do programa de maioria absoluta do PS, cujo único objetivo é fechar a sociedade no modelo distributivo. O problema de fechar a sociedade no modelo distributivo, como eu dizia há pouco, é que o modelo distributivo é de rendimentos decrescentes. Sim. Cada vez há menos. Para distribuir. Se a isto juntarmos o efeito demográfico, cada vez há mais idosos e cada vez há mais doentes, isto significa que o empobrecimento é inevitável. E há aqui eu gostava também de voltar um bocadinho atrás para nós fazermos aqui uma linha cronológica que pode ajudar. Nós estamos nesta situação da geringonça porque o Partido Socialista que subscreveu, não foi o que subscreveu, que aceitou o acordo com a Troika, quando foi à altura do exercício do memorando, que foi executado pelo governo de Passos Coelho e de Paulo Portas, saltou da carruagem que estava em andamento. Disse, isto não é um assunto nosso, isto passou a ser um assunto vosso. Quando agora aparece, tem um problema, porque na prática seguiu, de alguma forma, algumas das regras que os credores nos impuseram. Aliás, António Costa reconheceu isso em entrevista a si. Exatamente. Portanto, seguiu de alguma forma as regras. Então a pergunta é, mas se eu estou a fazer o que o outro fez, é com o outro que eu devia ter feito. Mas a questão central é, mas ele hoje está no poder porque conseguiu convencer o Partido Socialista que não devia chegar a acordo com o PSD e com o CDS. Ora, isto é que torna a impossibilidade dentro da política portuguesa, que é que o próprio Partido Socialista entrou numa conflitualidade interna, ideológica, em que só está unido porque é poder. Porque, de um lado, já sabe que não vai ter apoio para reformas. E, do outro lado, esta direção foi a direção que disse que aquele lado não serve ao país. E, portanto, daí este impasse com que nós estamos. E, portanto, vai ser difícil nós termos uma campanha em que os portugueses sintam que o país pode vir a mudar significativamente.
Porquê? Porque, à partida, qualquer dos partidos está ele próprio orientado, porque realmente não tem uma ideia muito clara para Portugal. Bom, então agora expliquem-me uma coisa. E por isso é que é importante que o Partido Socialista tenha maioria absoluta o mais depressa possível. Era isso que eu lhe ia perguntar. Se não Porque era quanto melhor... mais depressa tiver, mais depressa se resolve o problema. Ou seja, vai ter Agora- uma derrota logo a seguir. Agora vamos lá ver o que é resolver o problema. Sim. Porque é que o Partido Socialista tem de ganhar e perder a seguir? Porque o confronto que hoje se estabelece na Europa com o Brexit ou em Portugal com o fechar da sociedade Sim. é entre a nostalgia dos antigos impérios e por alguma razão a Inglaterra ou Portugal tiveram de ter impérios, mas perderam-nos. Pois. O que significa que hoje o único império a que têm acesso É a Europa. é a União Europeia. Pois. E isto é uma verdade objetiva que nenhum dos governantes candidatos atuais está disposto a aceitar ou sequer trabalhar em função disso. Portugal sempre se modernizou de fora para dentro. Era preciso o efeito externo para internamente as coisas avançarem. É verdade. E, de facto, teve um império que permitia resolver tensões internas, porque havia uma zona de expansão. Hoje não tem. As tensões internas que tiver têm que ser resolvidas cá dentro. Ou tem a escala europeia e daí os imigrantes e a livre circulação na Europa e então as tensões esbatem-se, ou é o envelhecimento da sociedade que impede a conflitualidade, porque de facto com cadeiras de rodas não é fácil fazer manifestações. Embora eu tenha visto uma do movimento dos deficientes das Forças Armadas, fizeram uma manifestação na Calçada da Estrela em 75 e de repente deu-se um milagre porque desataram a correr pela Calçada da Estrela abaixo aqueles que antes estavam na cadeira de eu rodas. acho que não é? o Bom, Joaquim, eu aqui discordo do Joaquim no sentido que era necessária maioria absoluta para rapidamente o Partido Socialista perceber que ela se torna inútil. Eu acho que pode haver uma coisa um bocadinho diferente, que era, Que é? se a direita, como o Bloco, eu quando digo a direita, o centro-direita, a O social-democracia... CDS e o PSD. Não, digo, a social-democracia do PSD, Sim. a democracia cristã e conservadorismo do CDS, os liberais e todos os partidos que olham para a Europa e para a liberdade como o caminho de Portugal. Sim. Se esse bloco crescesse relativamente às eleições anteriores, então ficaria claro que o país só é reformável se as ideias que este bloco está a propor ao país forem por diante. Isso significaria o quê? Que qual era o papel do Partido Socialista na mudança do país? Quando nós aqui uma vez dissemos que fizemos a pergunta qual é a utilidade do professor Marcelo Rebelo de Sousa para a mudança do regime e para a alteração do status quo, chegámos à conclusão que está a ser pouca. Porquê? Porque não está a empurrar o governo para as reformas que o país precisa. E quando nós dizemos as reformas, porque vamos lá ver, os partidos conseguiram traduzir a política em guerras entre o bem e o mal. Não são guerras entre o bem e o mal. São guerras entre concepções de sociedades. Sim. Para todos queremos chegar mais ou menos... Mas intencionalmente criam este manicaísmo que é eu estou certo, tu estás errado. Não, e o bem e o mal não é só isso. O que é preciso é ter uma ideia, querer levá-la por diante e isso ter consequência na vida das pessoas. Ora, o que nós estamos a fazer é uma gestão completa do situacionismo. É um situacionismo de total ordem que quase que ninguém consegue... Chama-se isso evolução na continuidade, que era o desígnio do Marcelo Caetano. Sim. Bom, deixem-me perguntar-vos uma coisa, ainda em relação à questão da maioria absoluta. Sabendo nós que o discurso do PS e mesmo do Bloco de Esquerda é fazerem-se de mortos, quer dizer assim, pá, pronto, está tudo bem, deixa estar assim e tal, e no caso do Bloco de Esquerda é o PS, não tem a maioria absoluta, porquê é que a direita não se distingue disto tudo então?
Porque a gente ouve o discurso da direita e às vezes fica sem saber se aquilo não é mais uma versão moderada do socialismo. As classificações de direita e de esquerda não significam distinções drásticas dos comportamentos humanos. Temos os 20 à minha direita. Significa objetivos diferentes. Mas as pessoas são do mesmo tipo. De facto, a sociedade portuguesa é uma sociedade patrimonialista. Isto é, dirige-se para onde há distribuição. Ó Joaquim, se é verdade o que o Joaquim está a dizer, quer dizer que nós estamos condenados ao empobrecimento. Não, porque o patrimonialismo e a distribuição gera rendimentos decrescentes e é perante essa evidência que a sociedade muda. E então quanto tempo é que vamos precisar até isso acontecer? Não, se estivéssemos sozinhos precisávamos de muito tempo. Com o Salazar foram 48 anos. Sim. Não, mas nós estamos sozinhos, estamos numa região continental que tem uma dinâmica própria, que arrasta os mais temerosos e os mais preguiçosos. Os medicas. O único programa de desenvolvimento que nós tivemos em Portugal, desde a integração europeia, a própria integração foi o programa de desenvolvimento. Foi o programa da Troika. E o que é que foi o programa da Troika? Foram 3 entidades externas que, trabalhando com os representantes locais, procuraram resolver um problema que também os atingia a eles, que era créditos que não são pagos. É verdade. Bom, com isso, conseguiram um programa de modernização. Mas esse programa de modernização, por sua vez, foi o fator que criou uma situação nova na política portuguesa, que é o PS aliar-se com os partidos à sua esquerda. Mas aliou-se em coligação? Não. Aliou-se em acordo parlamentar. E quando se chega ao fim desse período do acordo parlamentar, e quando se verifica que afinal o PS o que fez foi a continuação do programa da Troika, o que é que se verifica no PS? Não quer o acordo com os partidos de esquerda. Sim. Ora, afinal, nada de novo aconteceu na política portuguesa. São exatamente os mesmos conflitos desde 74. Exatamente. E esse é um dos temas essenciais, que é a política. Deixa-me só dizer às pessoas que estamos com um recorde de audiência novamente. É bom. O mais Não diga isso que desaparecemos. Desaparecemos. Eu já vou falar sobre Portugal como sociedade, em que nós os três somos a sociedade, para percebermos o drama em que nós estamos mergulhados. O mais estranho na política portuguesa, e aí o Partido Socialista vai, como tudo na vida, todas as ações têm consequências. O que nós não conseguimos foi diminuir no espectro político português a parte não reformista dos partidos políticos. Mas porquê que achas que isso acontece, Jorge? Pronto, e esse é o problema, e aí vemos a nossa sociedade. Nós os três montámos uma sociedade em que, por acaso, até estamos de acordo, cada um recebe 333 euros por mês, que é para não discutirmos se um recebe mais que o outro. Mas depois, um dia, sentámos os três e dissemos assim: olhem lá, e se nós todos nos aumentássemos 10%? O Joaquim, mais experiente, diz assim: olha, acho que isso não dá, porque isso nós vamos endividar, nós não produzimos para aumentar 10%. Mas nós os dois dissemos: é para o Joaquim, está aqui isso depois... Alguém resolve. Alguém resolve. E então endividámos, e o nosso ordenado, que era 999, passou a 1.200, e já ganhamos os 3.200 com dívida. E, portanto, a sociedade portuguesa não teve interesse em fazer nenhumas reformas, porque as reformas que presumimos nós são as que dão origem ao crescimento, e o que ela fez foi ir sempre e constantemente endividando-se com o exterior, e, portanto, deu oportunidade a que nascessem as correntes políticas em que a verdade era esta: há vida para além do déficit. Pronto. E reparem, o dramático disto tudo é que é o mesmo partido, e por isso é que nós temos de estar atentos, porque eu acho que, contrariamente ao Joaquim, eu acho que a conflitualidade entre o Partido Socialista
vai ter que nascer mais tarde ou mais cedo, Dentro do Partido Socialista. dentro do Partido Socialista, é que temos uma ala em que há vida para além do déficit, temos uma ala em que cria a maior dívida para o país e depois temos uma ala que diz que não se pode governar com os reformistas de direita e do centro-direita, mas é possível governar com a esquerda extremada com uma carga fiscal exagerada. E isso vai ficar Tudo evidente, isso vai ficar evidente no momento em que houver uma maioria absoluta do partido. Ou seja, essas diferenças internas, em vez de ser o Bloco, passa a ser fações internas a mostrar... Ou que não haja possibilidade da tal nossa sociedade começar a ter aumento de rendimento. Joaquim, e é isso que eu levo a dizer que aquilo vai correr mal, se houver maioria absoluta. Não, eu não digo que vai correr mal, eu digo que tem de correr assim. Tem de correr. Mas ao correr assim, que não é nem mal nem bem, é inevitável, Sim. vai acontecer uma alteração dentro do Partido Socialista, é que os conflitos vão ser de outro tipo. Ou seja, os conflitos no passado eram conflitos de tipo ideológico, Sim. mais à esquerda, mais à direita. Verdade. O conflito agora vai ser um conflito estrutural no quais são os motores do crescimento em Portugal. Ora, numa sociedade patrimonialista, a gente sabe o que é o consumo da sociedade patrimonialista, é receber subsídios, receber apoios dados pelo Estado. Mas não se pergunta quem é que alimentou a fonte de onde saem essas coisas. Ora, a sociedade patrimonialista pressupõe uma outra coisa. Centros patrimoniais que sejam zonas de acumulação de capital. Ora, o Partido Socialista jamais terá uma estratégia de centros de acumulação de capital. Porque o que tem é acumulação de capital político para fazer distribuição económica. Eles querem o poder... Joaquim, mas não acha que há aqui uma evolução? Nós ouvimos ontem o Primeiro-Ministro dizer, perante uma Câmara de Comércio, que não está para nacionalizar a Galp e a EDP. Não há aqui uma evolução. O problema é que ele sabe que a esquerda tem uns parceiros de quem ele dependeu durante 4 anos e de quem se quer ver livre, Sim. que querem fazer essas nacionalizações. É verdade. Mas ele fez a nacionalização do Serviço Nacional de Saúde, deitando fora o que era bom para ficar com o que é mau. Ele próprio, em nome... Faria o que é preciso. Portanto, isso quer dizer que a tendência vai se manter. Mas Camilo, que o confronto se vai dar em relação a isso. E quando o PS... Há aqui um aspecto importante. A expressão de Catarina Martins acho que é a expressão mais emblemática do que está a passar na política portuguesa. No final, ela tem razão quando diz eu até posso ser social-democrata. Porque se ela apoiou um governo que ele próprio diz cuidado porque nós podemos ser os últimos sociais-democratas do Partido Socialista porque a ala mais jovem é mais extremada, então somos todos sociais-democratas. Então, afinal, qual é que é a diferença de uns para os outros? Vamos lá ver. Todos os países na Europa têm socialistas, sociais-democratas, liberais, conservadores, democratas cristãos e evoluem. Mas não têm estes partidos com uma dimensão de tal ordem que impedem de fazer as reformas todas que nós precisamos. Sim. E por isso é que o sistema político foi, e a luta, o Joaquim tem toda a razão, a luta veio desde 74, ela mantém-se, é real, ou seja, vamos lá ver, a entrada de Portugal para a unidade, para a Comissão Europeia, para a CE, para a comunidade, deu uma divisão, uma divergência na época, anteriormente, do Mário Soares. O Mário Soares teve que fazer várias rupturas dentro do Partido Socialista para voltar Portugal para a democracia. Portanto, nós temos que nos lembrar do que é que se passou naquela época. No fundo... mas depois esqueceu-se disso. Na altura das geringonças está bem, mas isso com a idade a gente... Pronto, não interessa. Diria partes menos... Ainda foi um confronto sobre ideias. Agora vai ser um confronto sobre entidades e instituições. Quais são as entidades e instituições que organizam a modernização do país?
Ora, o Partido Socialista não tem capacidade para criar centros de acumulação de capital. E ou o capital vem de fora, e então o Partido Socialista é apenas o advogado serventuário desses investimentos externos, coisa que não me admiraria nada. Digamos, é um grande IPE, o Instituto das Participações do Estado, neste caso das participações dos estrangeiros. Desgraças. E, portanto, limita-se a ser uma agremiação de... é uma política de recepcionista, não é? Mas é outra coisa que já agora, para aproveitarmos, já que estamos na política, nas Temos que eleições. apressar isto de mais 5 minutos, podemos ir embora. Agora vamos. Que é, porque é que o Partido Socialista, ou pelo menos o Dr. António Costa o revelou, tem muito mais, se quisermos, candura e forma de tratamento mais cuidadoso que o Partido Comunista versus com o Bloco de Esquerda. Porque há uma razão muito profunda. Enquanto o Partido Comunista não se importa que Portugal se torne numa nação fechada e em que possamos viver com o mercado interno que empobrecemos todos... Mas eles controlam melhor. Mas eles controlam melhor e, portanto, não há problema nenhum com isso. Portanto, é os nossos 999, se não dá 999, passamos 88, mas estamos os três iguais. É verdade. O Bloco já não é assim. O Bloco tem incorporado um conjunto de ideias e valores de modernidade. Eu diria, vê muita televisão, vê muitos filmes. É um partido de massa média. É um partido de massa média, vê muita coisa, vê muita coisa a florescer e vai transmitir um sonho à sociedade que isso é possível. Ora, o que foi provado foi que esse sonho de desenvolvimento social, sem suporte económico, sem um tecido empresarial a sério, só traz dívida. E isso já percebeu o Dr. António Costa, que com o Bloco não vai parar vamos lá ver, o crescimento, se quisermos, não é do desperdício público, nem do... Ou seja, é o desenvolvimento público pelo desenvolvimento público. Sim. A ideia é que se pode dar tudo a todos, enquanto o Partido Comunista já é diferente, porque é um partido que diria que consegue viver com... Eu tenho duas perguntas últimas para vocês. Estamos mesmo com os a recursos terminar. do país. Muito rápido, uma resposta muito rápida. O que nós vimos em Inglaterra, nos últimos 2 dias, 2 derrotas de Boris Johnson, onde é que deixa o país? Nós vamos ter eleições ou não vamos ter? Eles vão sair, não vão sair? E vão sair à bruta ou não vão sair à bruta? Camilo, o problema é que, aconteça o que acontecer, não conseguem voltar a uma estrutura normal. Okay. Por exemplo, ontem, com as notícias das derrotas do Johnson, a Libra subiu. Sim. Isto é, os meios empresariais manifestam-se imediatamente, dizendo, bom, Esta ameaça este sonho mau vai desaparecer e a seguir voltamos a fazer o quê? Ficamos todos disciplinados e a trabalhar no sentido da modernização europeia? Não. Fica metade da sociedade dividida. Não só dividida, como a atacar a outra metade. Pois. Portanto, a tragédia é a tragédia do nacionalismo sem império. Ora, como eles não podem voltar a ter império, têm que resolver primeiro esse problema. O caso português é diferente, porque embora as crises, em termos políticos, se manifestem de formas idênticas, Sim. As origens são diferentes. É verdade que nós perdemos império, mas também perdemos os centros de acumulação de capital. E eles não foram reconstituídos. Que é mais grave ainda do que... Porque o que se conseguiu reconstituir foram centros empresariais mais competentes e mais competitivos do que os organismos públicos. Muito bem. Mas não são centros de acumulação de capital. Isto é, quando pensamos o que é que são os novos setores para o futuro, nós só temos possibilidade de os desenvolver com investidores externos. Sim, senhor. Bom, chegamos ao final do programa desta semana. Batemos o recorde da semana anterior. Eu peço desculpa pela interrupção no meio. Como dizia aqui o Ponces, que esteve a contar, houve uma altura em que tivemos 499 pessoas em direto. Portanto, batemos o recorde da semana passada por mais de 40 pessoas a ver isto em direto. Só confirma o crescimento da popularidade do programa, mas também do canal.
E eu quero agradecer a essas 499 pessoas que estiveram aqui em direto, não só o estarem a ver, como o contributo que deram, porque a participação hoje também bateu recordes. Nós vamos voltar na próxima semana, com muita probabilidade na quinta-feira, mas eu terei a ocasião de os ir mantendo. Quarta ou quinta, Jorge? Tem que ser quarta. Tem que ser quarta. Portanto, na próxima semana vai ser quarta-feira, eu depois darei conta da hora a que iremos para o ar. Se durante a semana quiser vir aqui colocar comentários e sugestões de temas para a próxima semana, nós agradecemos. Quanto a nós, eu e você, já sabe que amanhã às 8 da manhã estaremos em direto com a versão diária e última desta semana de A Cor do Dinheiro. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8. Racionalizações sociais divergentes. Okay.